Shabbat Shalom Lekulam, estamos de volta, Baruch Hashem, graças ao Eterno, aqui nessa tardinha para finalizar o nosso estudo de Shabbat, em que nós tivemos a honra de estudarmos juntos a Parashá Ki Tetzeh. Está chegando então o fim do nosso estudo, o fim de mais um Shabbat, mas graças ao Eterno, Baruch Hashem, se inicia mais uma semana, e é isso aí. Vamos continuar e aproveitar o restinho da luz do Shabbat para que possamos aprender um pouquinho mais da Torá do Eterno, para que nós possamos aplicar as suas ordenanças, os seus estatutos nas nossas vidas Ayom, hoje ainda, né? Então, vamos lá. Bom, nós paramos em Devarim 23. Eu gostaria de recapitular antes com vocês o que nós vimos. Acabamos por estudar algumas coisas relacionadas à família, à formação do núcleo familiar. Nós vimos um exemplo de má formação de núcleo familiar, né, em que um homem olhasse para uma mulher na guerra e acabasse se juntando com uma pessoa estranha a seus costumes, que às vezes não passaria ali naqueles testes que foram propostos pelo Eterno. E aí a gente vê como se o Eterno estivesse dando uma dica de que tudo aquilo estava evoluindo, né? Um núcleo familiar com problema gera um casamento desgastado, que gera um filho problemático. Esse filho problemático acaba se tornando um problema da sociedade. A gente viu a Torá mostrando nessa ordem, né? Não estão diretamente conectados, mas sim por ordem nós conseguimos perceber que uma coisa acaba ou pode ser, né, que acabe sendo consequência da outra. Uma falha, um erro pode acabar sendo consequência do outro erro. Então é interessante a gente poder enxergar isso, porque a Escritura traz pra gente, além das nossas ações, algumas vezes ela mostra pra gente quais são as consequências das atitudes que nós acabamos por tomar, sejam elas boas ou más, ok? Então, foi se seguindo, falamos a respeito de se devemos ou não ser o guardador do nosso irmão, né? Falamos sobre isso, e vimos diversos mandamentos falando a respeito de, inclusive, cuidar das posses do nosso irmão, por exemplo, quando ela se perde. Então é muito legal a gente poder observar isso tudo. Agora nós vamos ver as consequências das pessoas que não guardaram esses mandamentos de respeito e de amor ao próximo, ok? Nós vamos ver que infligir o mandamento para com o próximo acaba sendo um ataque à soberania do Eterno, ok? Então vamos prosseguir aqui, que é justamente disso que fala o nosso verso 3 no capítulo 23 de Devarim, ok? Então, seguindo aqui, Lo yavo mamzer, não entrará, não se achegará, mamzer, bekahal Adonai, na congregação do Eterno. Gamdor asiri, também até a 10ª geração. Lo yavo, não entrarão, lo, para, bekahal, na, kahal, né, na congregação, no ajuntamento de Adonai, do Eterno. Este é o termo que é utilizado para quando o povo se congrega, o povo se ajunta, ou para uma moedim, ou para alguma coisa específica com relação às coisas do Eterno, ou às vezes até mesmo uma reunião que se forme do povo em si. Infelizmente, se nós formos olhar os escritos nazarenos, nós temos essa palavra muito mal traduzida. Criou-se um termo inventado depois do século 3, 4 como igreja. Mas não, aqui é kahal, que significa congregação, ajuntamento. Inclusive nós temos uma paraxá que deriva disso, né? Vayakhel. Inclusive nós estudamos juntos num dos Shabbatot anteriores aqui no canal, ok? Então vamos prosseguir aqui. Nenhum mamzer, como a gente viu, o que é mamzer, para explicar para você. O mamzer é o filho de uma união proibida. Por exemplo, uma união incestuosa. Alguns dizem que até mesmo de um adultério. Ele vai ter um problema terrível. Então, imagina você não poder participar das festividades do Eterno, não poder se achegar a Kahal. Isso aqui é um ponto que é dado para que você tenha temor em cometer um ato tão abominável, né? Porque você acaba por manchar a sua essência, desonrar o Eterno, desonrar o seu próximo. Então existe uma série de problemas que, seguindo a Torá, você não vai encontrar, ok? Lo yavo amoni, não entrará um amonita, o Moavi e um Moabita,
Bekahal Adonai, na congregação do Eterno. Gamdor Asiri Lo Yavô, nem mesmo até a 10ª geração não entrará. Lahem, para vocês, né? Bekahal Adonai Adolam, na congregação do Eterno, para sempre. Olha que coisa terrível, né? Por que uma sentença divina tão forte contra os filhos de Amon e contra os filhos de Moab? Vamos tentar entender isso juntos. Bom, Amon e Moab são 2 irmãos. Começa com 2 irmãos. E eles são filhos de mães distintas, mas do mesmo pai. O pai é Lot. Lot, que era sobrinho de Avraham Avinu, Abraão, nosso pai. E ele se une, não por vontade própria, mas porque foi enganado, com suas 2 filhas. Elas se juntam com ele para gerar filhos em um ato incestuoso. Então aqui a gente vê, mostrando que todo o povo de Moab e todo o povo de Amon seriam mamzer. Eles estariam dentro disso. Só que não é só até a 10ª geração, é isso que esse versículo está trazendo. É para sempre. E aí nós vamos entender o porquê. O problema todo com Amon e Moab não tem a ver com isso que aconteceu da maneira como eles foram gerados, né? Até o próprio nome deles já traz isso, né? Moab, do pai. Ela colocou esse nome na criança. E Amon, do povo. Essa tentou disfarçar um pouco. Mas a questão toda é, esses 2 garotos, influenciados pelas suas mães, eles acabaram por absorver muito da cultura na qual essas moças se desenvolveram e praticamente cresceram, né? Provavelmente cresceram ali por muito tempo, um momento em que se forma diversos dos comportamentos da pessoa. E que lugar era esse? Sodoma. Sodoma e Amorá. Sodoma e Gomorra. Eles viveram nessa região. Lot era juiz lá, ele até se sentava aos portões da cidade. E o problema maior de Sodoma e Amorá não era o que está escrito, não é o que está escrito que acontecia lá com relação à promiscuidade. Não, essa promiscuidade foi herdada também. Veja o jeito que eles foram gerados. Amon, Moab, é com incesto. A gente se lembra aí de Canaã, que foi quem gerou os povos de Amon, os povos de Sodoma e Amorá, né? A gente consegue entender que ele cometeu um ato incestuoso com o próprio avô, que gerou um problema traumático que separou a família toda. Então todo esse problema, ele vem sendo herdado já há algum tempo. E isso cai sobre Amon e Moab, porque eles são os últimos frutos de Sodoma e Amorá, nesse sentido. Porque eles carregaram a essência da cultura deste povo. E o problema maior não estava no incesto, na promiscuidade sexual, que nós vemos aqui que já é uma coisa terrível. É uma abominação para o Eterno. O problema está em negar pão, negar alimento, negar água para o necessitado. E isso foi o que causou a destruição, né, de Sodoma e Amorá. Por isso o Eterno interveio e acabou com essas 2 cidades, tá? A gente pode encontrar isso na referência de Ezequiel 16, 49, 50. Lá você vai ver que essa foi a principal iniquidade de Sodoma e Amorá. Negar pão ao necessitado, negar água ao necessitado. Então, meu irmão, essas são necessidades básicas. O Eterno fez o ser humano precisando comer e precisando beber, para que comendo e bebendo, nós pudéssemos reconhecer quem é o mantenedor da vida. O mantenedor da vida é o Eterno, que produz as fontes das águas, que tira o pão da terra para nós. Então, quando nós impedimos um outro ser humano de comer e beber, nós estamos impedindo esse ser humano de reconhecer a grandeza e a bondade do Eterno. Entenda que o ataque não é só contra o seu igual, mas também contra Adonai, Eloheinu, o Eterno nosso Deus, que fez com que tudo isso pudesse existir para você e para o seu irmão através de você. Que ele te abençoou para poder abençoar o próximo. Então veja que o problema maior de Sodoma e Amorá foi isso, que nós possamos não cometer esse tipo de falta,
esse tipo de pecado, porque é muito, muito sério, muito grave, como nós pudemos observar. Imagina, a civilização inteira ser dizimada, e agora um decreto como esse, nem mesmo até a 10ª geração se pode entrar na congregação, na carrada do Eterno, tá? Então vamos seguir aqui. Vamos para o 5. Al divar asher lo kidmo etiren balechem, porque não vieram até vocês com pão, né? Uva main, e com água. Baderer betsetiren, no caminho, quando saístes mi Mitzrayim, do Egito. Va asher shahar alecha, e eles alugaram, eles pagaram, eles assalariaram sobre você, contra você, et Bilam, a Bilam ben Beor, o filho de Beor, me Pitora, aqui tá Pitor, né, mas a gente vê lá que ele é de Pitora, ele é da boca da Torá, olha a audácia, né, desse feiticeiro. Me Pitora, Aram Naharaim, Aram dos 2 rios, Likalilecha, para esvaziar a ti. Nós já falamos sobre Kalal, remover a glória, né? E tem o contexto de amaldiçoar dentro disso, certo? Então vamos prosseguir. Velo ava Adonai Eloheicha lishmoa, e o Eterno não se deu a ouvir El Bilam, o Eterno vosso Deus não se deu a ouvir a Bilam. Vayahafocha Adonai Elohecha lecha et hakelala levracha. E o Eterno trocou para você, Eterno teu Deus trocou para você a maldição por bênção. Porque a revirra ama a ti, Adonai Elohecha, Eterno o teu Elohim. Olha que lindo, né? Lo tidrosh, não procurarás Shilomam, sobre paz, Vitovatam, e sobre e sobre o bem, Kol e Ameicha, todos os dias, Leolam, para sempre. Não procurarás a paz deles, nem o bem deles, por todos os seus dias. A gente vê o Eterno dando decretos duríssimos contra determinados povos, especialmente por conta de atitudes que eles tiveram contra o povo de Israel, que era muito mais fraco, muito mais frágil, às vezes aparentado, e que precisava da ajuda e do carinho e da atenção deles. Isso acontece com Amaleque, com Moab, com Amon. Por quê? A gente tem os mandamentos que nós estudamos, que são para cuidar do irmão. Imagine quando é de verdade, irmão, sanguineamente, porque se a gente olhar, Amaleque é irmão de Israel, pelo menos descende de um irmão. Então existe um contato de sangue. O mesmo para Moab e o mesmo para Amon. E eles precisavam ter feito isso, de procurar o bem do seu irmão, ok? Aqui é para eles conseguirem, eles se manterem afastados, porque o Eterno trataria com esses povos. Acabaria que esses povos seriam dizimados. Inclusive, para Amaleque é até mais duro. Vai ser pedido para que se risque, ordenado para que se risque a memória deles debaixo do céu. Porque esse costume, se ele se espalhasse novamente para outras nações, ele parece uma doença contagiosa, de tratar mal as pessoas que se achegam. Como eu estava falando em Sodoma, se você fosse um estrangeiro que estivesse se achegando, eles iriam querer ver suas posses, o que você tinha, qual era o seu dinheiro, o que você estava carregando de valor, porque eles não permitiam nenhuma pessoa pobre entrar dentro é óbvio, né? Entrar dentro dos portões da cidade. Então é necessário que nós observemos isso, porque eles não permitiam nem que se fosse dado esmola lá dentro. Se pegar uma pessoa que está em situação de rua, você chegar e cuidar da pessoa, pegar pão, água, não, nem se fosse um viajante, isso não era permitido, para que a pessoa fosse embora dali, visse que dali ela não ia arrumar nada, ou morresse mesmo. Então é muita maldade, né? Bom, vamos lá. 8. Lo titaev, não abominarás Adomi, o Edomita,
que ahiha-u, que ele é teu irmão. Lotitaev Mitzrei, o egípcio, que ger haitá, porque estrangeiro se tornou be'artso, na terra dele. Banim asher ivaldô, os filhos que foram gerados para eles, lahem, em vocês, dor shilishi, até a terceira geração, e avô lahen, entrará para vocês bekahal Adonai, na congregação do Eterno. Então os filhos que forem gerados para eles, vocês devem contar até a terceira geração, e aí eles podem fazer parte da Assembleia do Eterno. Ki tetse mahane al oivecha, aqui já muda o ensino, vamos para outra coisa. Então a gente conseguiu notar que cada um deles houve uma punição. Realmente, o Edomi, ele é irmão mesmo, porque vem de Yitzhak, que vem de Abraham. Agora, a gente vai ver que o Amalek é descendente de Edom, se a gente estudar a genealogia. E nós vamos perceber também uma outra coisa. O Mitzrayim, o homem de Mitzrayim, o Mitzri, o egípcio, ele, apesar de não ser irmão consanguíneo, ele deu asilo, ele deu abrigo, né, para o povo de Israel num momento de muita dificuldade. Quando o povo desce ao Egito, depois de passar 40 anos, é porque provavelmente houve outra fome ou eles estavam entrando em algum tipo de dificuldade. O Eterno pede que eles vão até lá, e o Egito, mesmo que não tivesse havido essa segunda fome, na primeira quem o salvou foi o Egito, através de Yosef, é claro, né? Na época como Tzafenat Paneah, mas sim, toda a comida, todo o recurso que sustentou o povo de Israel por um bom tempo veio do Egito, e o Egito acolheu a eles, e os recebeu, e os tratou muito bem no início, né? Então a gente aprende que nós precisamos exercitar a karakatov, a prática de reconhecer o bem. A gente tem em português uma palavra que é gratidão, né? Então a gente precisa ser grato por tudo aquilo que o próximo tenha feito por nós, ok? E essa gratidão, ela é tão importante no contexto da escritura, que se nós observarmos, quando Moshe vai trazer as pragas sobre o Egito, algumas delas ele não pode executar. Alguns sinais ele nem mesmo pode executar. Por exemplo, ele não pôde jogar o cajado no chão dentro do palácio de Faraó para se tornar, na verdade a gente vê ali serpente, mas era um crocodilo em hebraico. Ele não faria isso, ele não podia ter feito isso. Então o Eterno pede para que Aharon jogue. Por que não poderia ter feito isso? Porque ele foi abençoado naquele palácio. O Nilo levou o seu cestinho e o salvou. Então ele não pode amaldiçoar as águas do Nilo. Quem faz isso é Aharon. O mesmo para a terra do Nilo, a terra do Egito. Ele usou a terra para esconder o corpo de um egípcio que ele havia matado, para se safar da morte. E ele se safou. Então o Eterno faz com que ele não possa executar algumas dessas pragas. Faz com que ele não possa proferir algumas coisas contra o Egito. E o Eterno entrega essa obrigação para Aharon, porque ele não passou pelas mesmas coisas que Moshe passou. Então, reconhecer o bem é uma coisa muito importante, ok? Gratidão por aquele que te ajudou, aprenda a exercitar isso, porque primeiro que é a coisa mais bonita é você entender quem te fez o bem. É fundamental. Segundo, que muitas vezes a pessoa não precisava ter feito e a pessoa fez por amor a você e por amor ao Eterno. Terceiro, o Eterno colocou essa pessoa no seu caminho para fazer isso por você. Então esquecer disso é esquecer de algo bom que o Eterno fez para você. Então são algumas coisas para a gente observar para que nós não paguemos o bem com o mal. Yeshua diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Certo? Que é muito além do que quem paga o bem com o bem. Mas pagar o bem com o mal é uma abominação. Isso não deve ser feito, ok? Então vamos seguir no nosso estudo aqui. Kitetse, quando saíres... o nome da nossa paraxá novamente. Mahané, acampado, né? Aloiverra, contra os teus inimigos. Ve
Nismartá e Mikol Davará, guarda-te, isso aqui é de Shomer, na verdade é Nishmartá, guardem vocês, guardem-vos, Mikol Davará, guardem-se de tudo aquilo que é ruim, de toda atitude má. Curiosamente, a palavra é davar, para palavra, ok? Então nós devemos prestar atenção até com o que sai das nossas bocas. Davará é uma palavra má, palavrão, coisas ruins, todo tipo de coisa que não deve sair dos nossos lábios sair. E aqui eu vou fazer um adendo. Palavra má se refere até aos nossos pensamentos, muitas vezes, tá? Por que se refere até aos nossos pensamentos? Muitas vezes nós pensamos coisas ruins e nós pensamos falando, se vocês observarem. Às vezes é imaginando, mas muitas vezes é falando, essa pessoa isso, aquilo, outro, tal. Então você está falando na sua cabeça. Então, tomar cuidado com davará. Se guardar, vinishmartá mikol davará. Se guardará de toda palavra que seja má, ok? Ki irie bar ishasher lo irie tahor. Se estiver dentro de ti, com você, um homem que não está puro, mikre laila, ele teve uma poluição noturna, né? Aqui a palavra é para poluição noturna. É quando o homem não tem, por exemplo, a vida sexual ativa e o corpo acaba produzindo sêmen e ele precisa tirar isso do corpo. Se foi feito para haver fluxo e o fluxo não passa, você pode ter doença, problema renal, entre outras coisas, né? Então o corpo tem esse mecanismo de colocar para fora através de poluição noturna. Então o sêmen saiu dele de noite, vai yatzá el mirutz la mahané, ele vai ter que sair do acampamento, lo yavó el torra hamahané, e ele não vai voltar para dentro do acampamento, não pode entrar no meio do acampamento. Vamos ver quando que ele pode voltar, né? Verhayá lifnot erev, e será que ao cair da tarde, irhatz bamaim, ele vai se lavar com água, urvo a shemesh, e quando entrar e ao pôr do sol, quando cair o sol, quando entrar o sol, Yavô el torra, ele entrará para dentro a mahané, do acampamento. Entrará para o meio do acampamento. Ok? Então ele vai estar puro e ele já pode voltar para o acampamento. Vayad tirie lecha mechutz la mahané. Um braço haverá para você fora do acampamento. Como assim um braço? É realmente um braço de ajuda. Geralmente a gente usa essa expressão em português também. Então, você vai criar um espaço fora do acampamento que seja justamente com o propósito de guardar essas pessoas que estão numa situação que elas não podem entrar dentro, não podem ir para dentro, para o meio do acampamento. Então você tem que ter um pseudo-acampamento, um segundo acampamento, um braço desse acampamento, que está para fora deste acampamento, para que essas pessoas sejam recebidas lá, tá? Vai yatzatá e sairá chamar para lá, Hutz, fora. Então é um lugar que é fora do acampamento e ele foi colocado lá justamente para essa pessoa poder ficar. Vai ated e terás e haverá com você tihielha al asneha verhaya bishviterra. Haverá para você uma pá, né, uma ferramenta, um utensílio, uma pá mesmo. Quando você se sentar, o que é esse se sentar? É justamente para fazer o número 2, né? Roots, fora, verri rafartá, ba, vi shavtá, vericitá, et terra. Então, o que você vai fazer? Quando você se sentar para fazer o número 2, seja fora do acampamento, obviamente, né? Você vai cavar lá fora e aí você vai voltar para lá e você vai cobrir a sua saída. Como assim a sua saída? O que saiu de você, ok? Então, todo tipo de fluxo você vai enterrar. Xixi, o número 2, cocô, você vai ter que enterrar. Então, vai para fora do acampamento, cava, faz o que você tem que fazer, depois você volta e cobre a sua saída, o que saiu de você, ok? Então, veja como o Eterno presta atenção
em falar pra gente a respeito da necessidade de higiene, né? O Eterno se preocupa com tudo do nosso dia a dia. Ele quer que nós tenhamos vida, tenhamos saúde. E para ter vida e saúde, nós precisamos seguir a Torá, certo? Hoje, Baruch Hashem, nós temos banheiros, né? A gente tem um banheiro que a gente pode usar dentro da nossa casa, mas ele é como se fosse o fora do acampamento pra gente. Mas lá a gente consegue se higienizar e a gente consegue deixar o dejeto ir embora para longe da gente, para que aquela sujeira não fique no meio da nossa casa. E isso faz com que seja necessária manutenção do seu banheiro. Seu banheiro tem que estar limpo, você tem que lavar a sua privada, deixar ela limpa. Alguém da sua casa vai ter que fazer isso, para que não fique nenhum vestígio da sujeira que saiu de você ali. Porque a gente vai ver que o Eterno não compactua com sujeira. O mesmo serve para o resto da casa. A casa tem que estar limpa, organizada. O Eterno habita no meio daquilo que é limpo, organizado, e não daquilo que é sujo e desorganizado. Então nós precisamos prestar atenção isso com relação até às nossas casas, às nossas moradas. Aqui a gente tem claramente um exemplo daquilo que eu falei antes. Nós temos os mandamentos da Torá como uma pérola de valor. Nós temos uma concha, clipar, né, que protege esses mandamentos de valor. Nós não podemos desprezar a concha e nós precisamos guardar com todo carinho e proteger a pérola. Muitas vezes a solução para isso é que nós coloquemos essa concha com a pérola dentro, exposta, pode ser até mesmo, numa prateleira, numa caixinha de vidro, por exemplo, para expor isso numa prateleira. Ok? Então, vamos trazer isso para a ideia da Torá. A Torá, a essência dela é a pérola maravilhosa. Que é o quê? Higiene, você não pode habitar no meio das suas fezes. Essa é a concha. Essa é a essência, a pérola. A concha aqui é o quê? Você cavar um buraco e esconder a sua saída. As fezes, o xixi e tudo mais. Certo? Essa é a concha. Hoje nós não fazemos isso. Mas nós guardamos a essência, entendemos o significado da concha, a importância da concha, mas para isso nós usamos uma clipá maior que vai englobar tudo que está ali dentro. Que é o quê? O vaso sanitário. A gente faz xixi, faz o cocô e dá a descarga e o que acontece? Tudo é levado embora, ok? Tudo é levado e não fica nenhum tipo de sujeira dentro da nossa casa. Nós estamos guardando a essência do mandamento. Entende como é importante a gente entender isso para poder aplicar nas nossas vidas? Interessante, né? Bom, aqui nós seguimos então com a explicação do porquê que nós devemos tomar tanto cuidado assim com a higiene, certo? Que Adonai Elohecha, porque o Eterno, o teu Elohim, mi tehalecha, anda contigo, é muito bonito, bekerev, nas suas entranhas, dentro de você, perto de você, junto com você, Mahanecha, no teu acampamento, lihatzilicha, para salvá-lo, vilateto iverra, e dar os teus inimigos, lifanecha, diante da tua face, entregar os seus inimigos diante de você, verraiá, mahanecha, e será o vosso acampamento, kadosh, velo iriebar, será santo, e não se verá var nele, ervat davar veshav me'acharecha. Não verá coisa vergonhosa que faça com que o Eterno vá para longe de você. Veja que coisa maravilhosa, né? É uma bênção poder ter o Eterno perto da gente, né? Ali era uma coisa muito... Era uma coisa muito visível para eles. Mas isso aqui é aplicado para a gente também. Então nós precisamos que nossa casa, o lugar que nós habitamos, que nós trabalhamos, seja o mais limpo possível dentro da medida que a gente pode fazer alguma coisa, ok? Lotasgir, evet, não entregarás o servo, né, o escravo, El Adonai, para o seu senhor, Asher e Natzel, que haja fugido, Elecha, dele, Meim, para junto de você, né? Na verdade aqui, Elecha é de você, Meim, para ficar com você, Adonai, saindo do seu senhor. Então, vamos com calma. Lotasgir é não entregar o Evet para o escravo,
o servo para o seu senhor que fugiu para você de junto do seu senhor. Assim ficou do senhor dele, né? Assim ficou bom da gente entender. Isso aqui é interessante, né? As pessoas falam, nossa, mas eu não acredito nesse Deus do Antigo Testamento. Eu já vi muita gente falando dessa maneira, né? Porque ele aceita escravidão, ele isso, ele aquilo, tal. Veja, o Eterno conceder que exista não significa que é uma coisa que ele quer. E por isso ele começa a criar um monte de dificuldades. Um monte mesmo. Você vai comprar um escravo ou um servo, você não pode bater nele, porque se você causar qualquer mal permanente para ele, ele vai ser liberto. Ao fim de 7 anos de serviço, ele vai ser liberto e ainda vai levar a restituição pelo que ele fez. Como se fosse um FGTS, né? Ele vai sair de você munido para construir um negócio para ele. Então, a gente tem essas coisas. Nós temos isso aqui. Se o servo fugir, se ele vier fugir e ele ficar com outra pessoa, você perdeu a posse dele. Então, se você tratá-lo mal, você acha que ele vai ficar? Vai dar no pé, vai fugir. E aí você vai perder sua posse. Então ele vai criando diversos empecilhos para que não haja a prática recorrente dessa escravidão. Muitas vezes acontecia de uma pessoa se tornar serva da outra por ter contraído dívidas. Então a pessoa pagava com o seu trabalho, ok? Mas é diferente da escravidão que vem na nossa mente inicialmente. Muito diferente da escravidão dos outros povos, que não tinha limites, não tinha regras. O dono do escravo era literalmente o dono mesmo, em todos os aspectos da vida. Ok? Ele não era senhor, ele era Baal praticamente, era um dono mesmo. E aquela posse pertencia para ele para sempre, os filhos para sempre e assim por diante. Merra yeshev bekerberra bamakom asher ivhar ba'ahad. Então, ele vai ficar com você, né? Perto de você, no lugar em que você escolher para ficar, dentro dos seus portões. Batov lo, onde achar bom para ele. Lo tonenu, não o oprimirás, não farás mal a ele. Então, um lugar em que você ficar dentro das suas portas, naquele lugar onde você achar bom, você não vai oprimir e ele vai ficar junto com você. Lo tirie, deixar, não haverá entre você. A palavra aqui é perdão, você não está enxergando. Então vamos de novo. Imcha yeshev bikribecha, ok? Então, com você, ele ficará perto de você, pamakom, no lugar, asher ivhar bi'achad, no lugar em que você escolher, shearecha, nos teus portões, batov, será bom lo, para ele, lo tonenu, não o oprimirás, ok? Essa foi a leitura que nós havíamos feito. Lo tirie, não haverás que deixar. Que deixar? Veja que a palavra aqui, o shoresh é kodesh, é santidade. Acontece que as prostitutas cultuais, as mulheres que se prostituíam para determinadas divindades, fazendo um papel praticamente sacerdotal mesmo dentro dos templos dessas divindades, elas se prostituíam por prata e o dinheiro ia para o ídolo. Então não vai ter no seu meio nenhum tipo de prostituição. Especialmente essa aqui, ok? Mibnot Israel, entre as filhas de Israel. Não vai ter isso aqui entre as filhas de Israel. Viloi rie Kadesh. E não haverá, da mesma forma, o masculino disso, Mibnei Israel, dentro dos filhos de Israel. Nem homem nem mulher que faça esse serviço de prostituição cultual. Lotavi etinan zona o mechir kelev beita dona Elohecha. Não farás entrar dando o valor, né, da prostituição ou o salário, né, a recompensa, o preço do cão na casa do Eterno. Kelev aqui que é cachorro, mas é justamente a prostituta que não é a prostituta cultual, e o Kelev é o prostituto que não é o prostituto cultual. Ok? Lihol, de todo para todo, neder, ki toavat Adonai Elohecha gam shineihem.
para pagar qualquer voto que seja, porque abominação ao Eterno, vosso Elohim, eles também são. Então não é porque ele não está fazendo por causa de um templo e de um ídolo que ele não é abominação. Sim, ele é uma atitude abominável, ok? E a paga disso, o fruto disso também é abominável. Então não podia ser levado ao Beit HaMikdash ou ao Mishkan para servir como pagamento por um neder, por um voto, ok? Lo tashir li ahira neshecha resef. Neshecha ohel, neshecha kol davar asher ishach. Você não vai emprestar com usura, ok? A palavra é até relacionada à mordida, né? Então você não vai entregar para o seu irmão dinheiro emprestado esperando receber juros disso. Você não pode receber dinheiro a juros. Empreste e recebe com juros do teu irmão. Não faça isso, de forma alguma. La nahri, para o estrangeiro, que tipo de estrangeiro? Vamos deixar claro. Não é o ger. O ger é aquele que peregrina com o povo de Israel e passa a adentrar o povo de Israel guardando os costumes, tendo os mesmos direitos e tendo também as mesmas obrigações. Não é o ger, é o nahar, o que pode ir embora, ok? Você tem esse tipo de estrangeiro aqui, que é estrangeiro que não adotou as práticas do povo de Israel. Então, a ele, tashira uliahiha, para ele você emprestará, com mordida, com usura. Uliahihi, para o seu irmão, lotashira, você não vai emprestar com usura. Limaam ivarechecha Adonai, Elohecha, para que te abençoes o Eterno, o vosso Elohim, Bichol Mishlach Yadecha, em tudo que enviares a sua mão. Interessante, né? Como assim, tudo que enviares a mão? Tudo que você for fazer. Qualquer coisa que você mande sua mão fazer, eu vou fazer isso aqui, esse tipo de negócio. Não preste com usura, porque o Eterno vai abençoar tudo aquilo que você for fazer com a sua mão. Al haaretz asher atava, na terra que você vai possuir, le rishta, por herança, ok? Na terras que você vai entrar para ela por herança. Então você não vai emprestar com usura, porque o Eterno vai te abençoar. Não empreste com usura pro ger, nem mesmo pro seu irmão. Agora, pro nahar você poderia fazer esse tipo de empréstimo, porque ele pode não te pagar. Ele não tem residência fixa ali, ele não mora ali, ele não tem nenhum apego com aquele lugar, ele não tem nenhuma conexão. No dia de amanhã ele já, ó. Então os juros é como se fosse a paga pelo risco, né? Que você tá assumindo ao emprestar para esse homem. Kitidor neder, quando votar um voto lá Adonai para o Eterno Elohecha, quando fizer um voto, se comprometer através de um voto a Adonai, o vosso Elohim, lo ta'acher li shalmo. Então você não vai tardar, né? Deixar para depois li shalmo. Aqui a palavra é shalom. Então, shalom tem a ver com plenitude, mas também tem a ver com pagar. Shalom tem a ver com 7 coisas, né? Então, aqui uma delas, no sentido que aparece aqui, é para cumprir o voto. Li shalmo, no pagamento dele. Não vai atrasar o pagamento deste voto. Que darosh, porque pesquisará, e darshanu, Adonai virá visitar para entender o que está acontecendo. Ele vai pesquisar. Por que ele não pagou o voto? Vai tentar entender, fazer uma drachá. Vai vir fazer uma pesquisa. Por que ele não pagou o voto? Idrishnu Adonai Elohecha me imar para ti, para junto contigo, verhaya barret, e haverá em ti pecado. Ele vai constatar que você não pagou o voto. Ele vai vir pesquisar, aquele ali pagou o voto. Não pagou o voto. Então, tem pecado nele. Porque ele fez o voto e não pagou. Vehi teridal li nidor lo bar het. E aquele que se abstiver de fazer um voto, não vai ter pecado. Então, se não fazer voto não é pecado, se a gente negar a frase, pela lógica, isso é lógica mesmo, até de computação, portas, lojas, essas coisas, a gente pode negar a frase inteira para entender o significado dela ao contrário, ok? Aqui fala que se ele se abstiver, se ele não votar, não vai ter pecado. O contrário é o quê?
Se votar, haverá pecado. Então fazer voto é pecado? Olha, praticamente. Tanto é que ao fim dos votos, o que a pessoa fazia? Entregava também um sacrifício de pecado junto. Então tem que tomar cuidado com voto, ok? Motzá shifatecha, quando saíres dos teus lábios, tishmor ve'asita kasher nadarta ladonai, Elohecha, quando saíres dos seus lábios, guardarás em cumprir, conforme o voto voluntário que fizeste para Adonai, o vosso Elohim. Nidavá asher nib... Isso aqui é o voluntário, tá? Então, quando sair da tua boca, guarde e pratique conforme votou para Adonai, o vosso Deus, voluntariamente. Asher nibartá bipichá, conforme o que você falou, de Barta, que você falou, me pirra, da tua boca, em tua boca, ok? Então guarde o voto que passou pelos teus lábios. Que tá, que quando... Aqui já muda o ensinamento. Aqui veja o quanto, a quantidade de ensinos, né? Então isso aqui é a questão do voto. A gente sempre costuma falar aqui, mas eu acho importante, eu vou fazer a repetição disso, para ficar claro o que a gente precisa observar com relação a voto. Então vamos dar um zoom aqui, pode ser aqui, para a gente ter uma lousa para trabalhar. A gente tem a palavra neder. Olha que coisa esquisita. Não peguei a caneta. Agora eu peguei a caneta. Neder. Ok? Essa é a palavra para neder. A gente pode ver ela por aqui. Neder. Vamos calcular a gemátria dessa palavra. 54,200. Somando tudo, 254. Bem rapidinho, para não ocupar muito mais do nosso tempo. Outra palavra. Opa, aqui não é fechado, né? Pronto. Ramor. Essa é outra palavra. 8, 40, 6 e 200. 200 com 40, 240. 6 com 8, 14. 14 com 240, 254. Ou seja, são palavras que têm o mesmo valor numérico. Se elas têm o mesmo valor numérico, elas são palavras equivalentes. Se elas são palavras equivalentes, elas insinuam uma conexão entre si. O votante, o neder, fazer voto, é como se tornar um jumento, ramor. Por que um jumento? Pensa no bichinho que aguentava levar peso. Ele carregava peso, carregava peso, carregava peso. É isso que você quer para você? Carregar peso? Se é, pois bem, o voto está aí para você fazer. Agora, se você prefere não carregar peso como um jumento, sugiro que você não faça os votos. Existem situações que a gente desesperadamente acaba por fazer, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com tudo que sai da nossa boca de forma voluntária, né? É uma lição que a gente aprende geralmente a duras penas. Prestar atenção, ouvir, shmor e guardar para que a gente não precise passar por nada disso de a gente mesmo, né? Que a gente possa aprender com o erro dos outros ou com a recomendação do Eterno, melhor ainda. Kitavô, agora é outro ensino, quando entrares Bicherem, na vinha, reecha, na tua vinha, o teu companheiro, o teu próximo, beachaltá, ele vai comer anavim, das uvas, né? Que nafshecha, conforme a alma dele. Então, o quanto a alma dele tiver vontade, né? Chaverra, el kelicha, e com cesto, lotiten, não darás. Então ele pode comer até ficar com a alma plena, ok? Aqui, é isso que está dizendo. Nefesh, a alma, e Shevá, plena. Então, inclusive a palavra Shabat vem daqui e tudo mais, né? A gente sabe que fala sobre Sheva, que é 7, que é pleno, que é completo. Ou seja, ele pode entrar e comer até ficar satisfeito na vinha. Porque ele não pode entrar e levar um cesto, começar a colher e colocar no cesto, ok? Kitavô, é bonito a gente observar, né?
Como que vai ter uma pessoa necessitada no sentido de comida e bebida se ela pode ir lá colher e comer? Guardando isso aqui, né? Fica muito difícil da gente ter pessoas passando necessidade e fome, né? Então é bem bonito de poder observar que o Eterno se preocupou muito com isso. Kitavô bikamat, quando entrares na seara, né, na colheita, reerra vikataftá mililot bayaderra, você pode pegar a espiga e colher com as mãos. Vi hermesh lotanif al kamat reerra, só que você não vai passar a foice na seara do teu próximo. Então, você pode entrar no campo dele e comer também as espigas. Pode ir lá, além de fruto, você pode comer grão. Entrar lá e tal, comer. Você não pode passar foice, tirar com foice. Porque aquilo virou um trabalho e você está fazendo de forma industrial. Uma forma comercial, ok? Então, não faça isso. Com a mão você poderia entrar e comer. Hoje a gente pode parar para observar como que a gente pode fazer isso, né? Se a gente pode usar dos recursos que a gente conseguiu com o nosso trabalho, com as nossas propriedades, coisa que rendeu pra gente, a gente pode usar isso para abençoar a vida do nosso próximo que está em dificuldade. Não deixa o próximo passar necessidade. É isso que o ensino traz pra gente. Agora a gente já cai para o capítulo 24 de Devarim. Que ikar ishisha, quando o homem tomar para si uma mulher, o vialá, e se casar com ela, virar Baal dela, se tornar marido, for marido dela, Vehaya im lo timtsa ren be'einaiv, mas ela não achar graça aos olhos dele, que matsa va ervat, porque ele achou nela uma coisa da vara, uma coisa vergonhosa, ele encontrou nela algo que seja vergonhoso, alguma indecência. Vi Hatav, e ele escreverá lá para ela, Sefer, um rolo, Kritut, de separar, de cortar, Vinatan Beyadá, na mão dela, Veshilcha mi beito, e será enviada da sua casa. Então vai escrever um livro de separação, um livro de separação, um livro de divórcio, e vai dar na mão dela. O problema é que a escritura não mostra pra gente o que é esse ervat davar. Ok? Ervat davar, a gente tem exemplos até com Yeshua falando sobre isso. É, por exemplo, um adultério, alguma coisa nesse sentido, ok? Então é muito complicado. Divórcio é uma coisa que não deveria existir. O que o Eterno uniu não separe o homem, né? Mas se é um casamento que tá fazendo mal, uma pessoa que tá agredindo a outra fisicamente ou psicologicamente, que seja, esse tipo de situação, aí não tem jeito, aí é necessário mesmo o divórcio. Então o Eterno dá o divórcio como uma saída por conta da dureza do coração do homem. Então não é proibido que se divorcie, não é aconselhável, mas dependendo da situação, não tem o que ser feito, é necessário que haja o divórcio para que a pessoa não sofra, né? Até esse caso de, vamos falar, de ferir o próximo, de ferir o companheiro, né? Eu vejo até de uma outra maneira. A gente tem mandamento na escritura para como um patrão trataria o seu servo. Se ele ferisse o seu servo, ele era obrigado a dispensar o servo. Ok? Se ele ferisse gravemente o servo, ele era obrigado a dispensar o servo do serviço. Quanto mais uma coisa dessa, um homem que está unido a uma mulher, é uma só carne, é muito mais que servo, não tem nada a ver com isso. São dois seres humanos que estão juntos no mesmo propósito, deveria estar junto com amor. Imagina uma pessoa causar um mal para outra dessa maneira. Como que a gente pode entender que essa pessoa é obrigada a ficar perto da outra? Não é obrigada a ficar perto da outra. Ela tem toda a liberdade de sair de perto. E é para isso que a gente tem o gueto. A gente vai ver aqui que é o certificado de divórcio. É fazer o divórcio, se separar. É para isso, para esse tipo de situação. Vai yatzá mebeito, e ela recebendo o gueto, recebendo esse certificado de divórcio, ela vai se separar, né? Ela vai sair do meio da casa dele. Vi halcha, e caminhará, né? E irá, ve haitá, e poderá, na verdade, tornar-se para um homem arreiro, outro homem.
Então ela saindo da casa dele, ela vai pegar o certificado, sair da casa dele, e aí ela poderá se tornar esposa de outro homem. Tem um ensino muito deturpado de Yeshua, que foi muito deturpado mesmo, que fala que quando se separou não pode mais casar. Ó, loucura. Você pode mais casar. Existe uma regra. Você não pode, depois que você tiver relacionamento com outra pessoa, voltar para o primeiro. É o que a gente vai ver aqui a seguir. O Sineá Ish Aharon, e se odiá-la o último dos homens, esse último que casou com ela, Viratavla Sefer Kritut. Isso é para ela um Sefer Kritut, um livro de separação, um rolo de separação, um certificado de divórcio. Vinatan e Der Beyadá, na mão dela, Beshliha, e a enviar, me veitou da casa dele, ou Ri Yamut, ou se morrer, Raish Aharon, o último homem, Asher Likaha, que tomou ela, lo para ele, le Isha, por esposa, lo Yuchal Ba'ala, não poderá o marido dela, Ha-Rishon, o primeiro, Asher Shlicha, que houver enviado ela, Lashuv, para voltar, Likarta, para tomar, Lihiot, tornando-se-lo para ele, Lisha, Aharei, depois, Asher Hutama, depois de ter sido contaminada, ou seja, ela não vai poder voltar para o primeiro marido dela, que a despediu antes, para ser uma esposa, depois dela ter sido contaminada. Ou seja, depois que ela tiver tido relação com outro homem. Que toevat ri, porque isto é abominação, lifnei Adonai, diante do Eterno. Vilo tahati, e não pecarás, não farás pecar, et haaretz, a terra, asher Adonai Elohecha, que o Eterno, vosso Elohim, noten leha nahalá, que o Eterno, vosso Elohim, te dá por herança. Então note que a terra fica em pecado. É muito complicado isso aqui, hein? Se você se separou, se certifique da sua decisão, não tem relação com ninguém, que aí ainda assim você pode voltar. Mas se você foi contaminado, ou seja, se você ficou com outra pessoa, você não deve voltar com o seu ex. Ok? Isso é importante para nós aqui, homem e mulher, prestar atenção para não cometer esse tipo de pecado, porque até a terra em que se tem esse ato, essa ação, fica contaminada, ok? Que ikar ishi isha, quando o homem se casar com uma mulher, radashá, de forma nova, né, um casamento recente, lo yetse bad savá, não sairá no exército, velo yavor alaiv lihol davar, e nem será imposto cargo nenhum, nenhum tipo de serviço. Naki ie liveitou shana errat, então ficará 1 ano na sua casa. Ve simha, simar, e alegrará et isto asher lakar, e alegrará a mulher em que tomou por esposa. Então ele vai fazer feliz a mulher que ele se casou. Então o primeiro ano aí ele era livre de serviço, ele era livre de fazer qualquer tipo de serviço, até mesmo de ir à guerra. Lo yarvol rechaim varachev ki nefesh hu rovel. Não se tomará por penhor uma ferramenta de trabalho, pois se toma a vida como garantia. O que está querendo dizer? Se você tirar o meio de trabalho de uma pessoa, você está tirando o sustento dela. Se você está tirando o sustento dela, você está obrigando ela a passar fome e morrer. Então não pode ser penhorado nenhum meio de trabalho. E isso é uma coisa tão séria que até a nossa lei civil hoje aqui no Brasil trata da mesma maneira. Ferramenta é um bem que não dá para se penhorar. Ele não pode ser penhorado. Ferramenta, para quitar dívida, não pode ser alvo de penhor. Que imatse ish gonev, se for encontrado um homem de roubo, um homem de furto, nefesh me'haiv, roubando a alma, olha só, de um dos seus irmãos, ou seja, um sequestrador, bibnei Israel, de dentro dos filhos de Israel, ve hitiamer bo u micharô,
tratando ele como escravo e o vendendo, o Met Ha-Ganav, morrerá o sequestrador Rahu, aquele sequestrador deverá ser executado. O Viarta e extirpado Hara Mikirbeha, de dentro de você. Não haverá mal. Então, não haverá mal dentro de Israel. Então, note, um sequestrador a paga de um sequestrador é a morte. Não tem como a gente não pensar no que está acontecendo, né? Hoje, com o povo de Israel, ainda existem pessoas que são sequestrados, reféns. E todos nós devemos orar para que essas pessoas retornem para casa, né? Em paz, em shalom, de preferência em vida, né? Que o Eterno não permita que isso continue por mais tempo. É muito, muito triste. Bom, não vou nem ficar falando disso porque é Shabat. Rishamer binegá, quando guarda-te, fique guardado da praga Hatsarat, da praga de Tsarat. Lishmor biot, guardando bastante, li assota que rola e fazendo conforme tudo asher ioru etiren hakohanim, conforme ordenar para vocês, orientar, ensinar para vocês os sacerdotes halivim, os sacerdotes levitas. Kasher sivitim tishmru la asot, conforme eles ordenarem, vocês guardarão para fazer, ok? Então é importante, com relação à praga de Tsarat, cumprir tudo que os sacerdotes falavam. Essa praga não existe mais nos dias de hoje. Esse mandamento, então, não vale pra gente, certo? Errado. Novamente aí, a história da concha, da pérola e da caixinha da estante. Prestar atenção em como que a gente pode guardar esse mandamento nos dias de hoje. Para que a gente possa entender, eu gostaria de falar com você a respeito da sonoridade de duas palavras, na verdade, duas expressões, uma palavra e uma expressão. Metzorah, que significa o afligido por lepra, e Motzirah, o mal que sai, falar mal. Fazer Lashon Hara, Motzirah, dar saída ao mal, dar vazão ao mal, mal que sai de dentro para fora. É isso que Yeshua critica, ok? Ele fala que isso torna a pessoa impura, assim como o afligido por Tsarat, ok? A Metzorah, o afligido por Tsarat, ele tem uma relação direta com o mal que sai da boca. Então nós precisamos nos guardar de cometer a Lashon Hara, de falar mal. Isso também serve para reclamar. Ok? Ficar reclamando, murmurando. Isso faz mal. Isso te deixa impuro. É uma impureza terrível. Uma impureza má. Ok? Não devemos fazer isso. Então é um assunto muito sério. Dessa forma a gente consegue aplicar os mandamentos no dia de hoje. A gente consegue ver a relação da aplicação do mal que sai da boca com um fato que acontece com Miriam, a irmã de Moshe e Aharon. Porque ele se casou com uma mulher cuxita, ok? E aí a Miriam não gostou da situação e começou a falar mal de Moshe. Deixou o mal sair da boca dela, ok? Então, a gente vai ver isso justamente aqui, neste verso do capítulo 24. Sahor et, olha só. Isso aqui parece o mandamento do Shabat. E o que tem a ver a ideia do mandamento do Shabat com isso aqui? Zahor et, que é o início do mandamento, é o início do quarto mandamento. E quarto fala de porta, ou seja, de oportunidade. A gente precisa se lembrar de nos guardarmos de deixar o mal sair da boca quando a oportunidade aparecer. Que acredite, a oportunidade vai aparecer para você permitir que o mal saia da sua boca, ok? Então não faça motzirá, não permita que o mal saia da sua boca, para que você não seja aflito de tsarat, não se torne um metzorá. Motzirá, ok? Então, e metzorá. Tem essas duas frases que falam a respeito disso. Zahor et asher asa Adonai Elohecha, lembra-te do que fez Adonai, o vosso Elohim, le Miriam, a Miriam,
Baderer, no caminho, Betsetichem, Me Mitzrayim, no caminho de saída de vocês de Mitzrayim. Veja que já vai para outro ensino. O que Miriam fez? Miriam cometeu o Motzirá, deixou o mal sair da boca, e foi Metzorá, atingida, aflita por Tsarat, ok? Então, a gente precisa se guardar disso, ter atenção nisso. Ki tashe bereachá, quando emprestares ao vosso irmão, machat miumá lotavo el beito la avoto. Então, quando você emprestar para o seu irmão, tendo alguma coisa que seja penhorada, você não vai entrar na casa dele para tomar o penhor. Ok? Não entre na casa para tirar o penhor dele. Não faça isso. Bahutz tamod. Cara de pé, ok? Diante da casa dele, de fora da casa dele. Berraish, e o homem, asher atá noshe, aquele que você emprestou, ele vai fazer isso aqui. Otsi elecha et avot ha'hutsa. Pegar o penhor e levar para fora. Ok? É assim que vai ser feito. Você fica de fora esperando e ele vai lá, pega e leva para fora para você. Ve'im ish ani, e se for um homem pobre, ok? Se essa pessoa para quem você emprestou for pobre, lotishkav ba'avoto. Você não vai ficar a reter o penhor dele. Vai dormir com o penhor dele. Ok? Não vai deixar passar a noite com o penhor dele. A chev tashiv, o que você vai fazer se ele for pobre? Devolver para ele o penhor. El ha'avot. Kivo hashemesh, até que entre o sol. Ve shachav ba salmato. E ele dormirá com a veste dele. Então você não vai tirar a única coisa que ele tem, por exemplo, uma roupa, uma capa, que ele dorme como penhor. Você vai devolver para ele antes que o sol caia. Ok? Para ele não passar frio à noite. O verarecha, e abençoará a ti, o lirá, e para você, tirie tzedaká, isso será por tzedaká, por justiça, lifnei Adonai Elohecha, diante de Adonai, o vosso Elohim. O Eterno te permite ter uma atitude que se iguale à de Avraham Avinu. Lembra que a fé de Avraham foi computada para ele como justiça, como tzedaká, como quem ajuda um necessitado? Aqui você está ajudando, prestando tzedaká ao Eterno por conceder misericórdia a uma pessoa pobre. Lo ta sok shachir ani vi eivion me achicha. Não vai oprimir o trabalhador contratado, pobre, e o necessitado de dentro dos seus irmãos. O migerehe, o megerha, ou dos estrangeiros, asher ba'artseha, que estão na sua terra, becheareha, dentro dos teus portões. Então você não vai oprimir o trabalhador contratado que é pobre, nem o necessitado, nem o estrangeiro que habita dentro dos teus portões. Beyomo titen shiharo, no mesmo dia entregarás o seu salário, a paga do seu trabalho. Vilotavo alive, e não entrarás para sobre você, Hashemesh, e o sol não vai cair, não entra o sol sobre você, ou seja, não deixe se pôr o sol antes de pagá-lo, que anihu, porque ele é pobre, vi elaiv hu nose et nafsho, e nisso se levanta, e nisso está dependendo a alma dele. Velo ikra alecha, e não clamará sobre ti, El Adonai, para o Eterno, verraiá bar, e haverá em você ret, pecado. Ret é legal da gente ver que é separação, né? Igual a letra ret, separação de você do Eterno. Não haverá. Porque se você retiver o trabalho o salário
do trabalhador, no caso a gente paga por mês aqui, se você tiver uma empresa, você contrata por mês geralmente, mas você acordou a diária, tenha certeza de que você tem o dinheiro para trabalhar, para pagar para o trabalhador que fez o serviço para você. Não contrate se você não puder pagar. A pessoa tá fazendo aquilo ali não é porque só porque ela gosta, não. Ela precisa usar aquele dinheiro para pagar as contas dela, para pagar a comida dela. Então você precisa tentar para isso. Quando você faz a contratação de qualquer serviço que seja, você precisa se certificar de que você tem o dinheiro para pagar. Ah, mas eu achei que você ia terminar só semana que vem. E a pessoa resolveu o problema em 2 dias. Pouco importa, foi acordado o valor que tem que ser pago ao fim de serviço, por exemplo. Ou você falou que pagaria na diária, ou você pagaria no fim do mês. O que quer que seja, o que foi combinado não sai caro. Pague, porque a pessoa depende daquilo para sobreviver. E se você retiver isso e a pessoa orar ao Eterno, colocar o caso diante do Eterno, o Eterno vai olhar para você e enxergar pecado. E aí você vai sofrer as consequências da sua atitude, porque você está colocando a vida do próximo em risco. Tem noção da gravidade? Então não permita de forma alguma que o sol caia sem que você pague o que você deve naquele dia mesmo. Ok? Então, vamos seguir. Lo yumato avot. Não morrerá os pais, al-vanim, sobre os filhos. O vanim lo yumato al-avot. E os filhos não morrerão pelos pais. Ish barreto e o matou. O homem que pecar, este morrerá. Então, se você pecar, você morre. O salário do pecado é a morte. Na sua infinita... Ah, você não tá vendo, né? Eu vou explicar e depois eu volto e leio novamente. Na sua infinita sabedoria, o Eterno não deixa que os pais paguem pelo pecado dos filhos e os filhos paguem pelos pecados dos pais. Quem pecar morrerá. Mas o Eterno visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Como assim visita? Ele vai lá para prestar conta, para ver se o filho tem plantado o mesmo pecado do pai. Porque a tendência é que o pai faça alguma coisa, o filho veja e imite. Então o Eterno fica visitando aquele pecado ali, até que ele exista durante as gerações. Mas o pai não vai pagar pelo pecado do filho, e nem o filho pagar pelo pecado pelo erro do pai. Isso aqui é uma sentença. E o Eterno, na sua infinita sabedoria e misericórdia, ele permitiu que houvesse o quê? Kippurim, ok? Expiação, cobertura. A gente tem até o Yom HaKippurim, o dia das expiações, que nós utilizamos, nós fazemos uso para que nós expiemos as nossas faltas, os nossos pecados. Mas para que o pecado seja pago, é necessário que seja derramado sangue inocente. Ok? Infelizmente é assim que funciona. O sangue precisa ser derramado. Sangue de animal, no caso, deveria ser derramado para pagar o pecado naquela época. Nos dias de hoje, Baruch Hashem, o Eterno produziu para si um sacrifício vicário, uma expiação perpétua. Então, no sangue de Yeshua, nós nos apegamos e este sangue de um justo expia nossas almas. Sim, sangue humano pode ser usado para expiação. Não era aceito no altar, o Eterno não aceitava o sacrifício humano. Mas o sangue derramado de um Ben Adam, de um homem, faria expiação. A gente vê isso acontecendo com Pinhas, não é um sacrifício formal, mas o derramar do sangue de Cosbi, certo? E do príncipe da tribo de Simeão, acabou por fazer o pecado ser extirpado do meio do povo de Israel, e aquela situação, aquela atitude, aquele zelo todo, foi computado de uma maneira que o pecado foi encoberto, e a ira e o ciúme do Eterno foi aplacado naquele momento. Ok? Aqui, a gente está falando de que um não morre pelo pecado do outro. Mas no caso de uma expiação de pecado, sim, uma pessoa, um ser, na verdade aqui é um animalzinho inocente, vai pagar pelo seu pecado. Por isso que você levava o seu sacrifício, a sua oferta, sempre que você lê sacrifício e oferta na Torá, era você levando um animalzinho para ser sacrificado no seu lugar, para pagar pelo seu pecado, ou às vezes um sacrifício de completude, né, de shalom, de paz, uma oferta pacífica. Então nós temos tudo isso descrito na Torá. E em Yeshua isso se cumpre de forma perfeita, o sacrifício pelo pecado. Ele morreu pelas nossas transgressões. O Eterno moeu por isso.
E o sangue dele que foi derramado clama até hoje, mas não por justiça. Lembra o sangue de Abel? Ele clamou por justiça da terra. O sangue que Caim derramou. O sangue de Yeshua clamou por perdão. Porque a última coisa que ele fez foi o quê? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso não vale só para aqueles romanos que estavam ali. Não vale só para as pessoas dentro do povo judeu que maquinaram para que a morte de Yeshua ocorresse. Isso vale para todos nós hoje que temos pecado e assim ficamos apartados do Eterno de certa forma. E aí o sangue de Yeshua vem para fazer essa expiação para que nós nos aproximemos. O dia de Yom Kippurim é um dia de expiação, um dia de aflição, em que nós afligimos as nossas almas e jejuamos de água e comida por 24, 25 horas pedindo perdão ao Eterno pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões. Com o sangue de Yeshua como mediador dessa pacificação entre nós e o Eterno. Ok? Então, vou ler novamente aqui porque não ficou na tela, né? Lo yumato avot, não morrerá o pai, al-banim, pelos filhos. O banim e os filhos, lo yumatu, não morrerão, alavot, pelos pais. Ishebereto, no homem que houver pecado, yumato, haverá a morte dele. Ok? Lo tate mishpat, não fará o juízo ficar sendo desviado. Ok? Igual uma cobra, a gente já falou disso aqui, desse verbo aqui. Então, não desviarás o mishpat, o juízo, ger, do estrangeiro, e atom, o órfão, vilo tahavol, beget, almaná. Então, você não vai perverter o justiço, o juízo, não perverterá o juízo, tanto do estrangeiro quanto do órfão. Na verdade, você não deve fazer isso com o juízo de ninguém. O que é certo. Mas ele está usando duas classes aqui, que são as classes que acabavam por ser mais vulneráveis, né? O ger, porque não tem família ali para proteger, e aquele que é órfão, também não tem família ali para o proteger de um mau juízo. Então você não pode perverter os juízos deles, dessas duas classes, porque são as classes, o Eterno usa elas porque são as mais vulneráveis. Mas de ninguém deve ser pervertido. Velo tahavol, não tomarás como penhor, beged, a vestimenta, almaná, da viúva, ok? Então você não pode tomar como penhor a veste de uma viúva. É muito complicado ser viúva no mundo antigo, porque o marido trazia o sustento para casa. A mulher era responsável por cuidar, ser uma mulher virtuosa, tratando das coisas de dentro de casa, investindo o dinheiro, cuidando dos filhos, se preocupando com o amanhã. Isso tudo era papel da mulher no mundo antigo. Essas são as ações, as atitudes. A veste da mulher é isso. E a veste do homem era proteger a família e trazer o sustento para casa, certo? Então, a viúva não tem quem traga o sustento para ela. Então você não vai tirar uma das únicas coisas que ela tem, que é a roupa do corpo, ok? Ve zaharta, e lembra-te que eved haita, que escravo, que servo, tornou-se, você se tornou, be Mitzrayim, no Egito, vaifdecha Adonai Elohecha, e te resgatou o Eterno, vosso Elohim, né? Misham, dali, Alken, Anohi, e porque eu sou, né? E por isso, e porque eu sou, Mitzavecha, e porque eu te ordeno, na verdade, né? Então, porque eu te ordeno, eu ordeno a você, Lasot et Hadavar Hazé, e porque eu ordeno você a fazer essa palavra. Então, o motivo pelo qual o Eterno manda a pessoa fazer essas coisas todas é porque nós já fomos escravos no Egito e o Eterno demonstrou misericórdia por nós e nos tirou de lá, certo? Nos resgatou de lá. Ah, eu nunca fui escravo no Egito. Será que não, meu irmão? Se você foi preso em algum momento pelo sistema de Nimrod, em pecado, ou por idolatria, qualquer tipo de pecado, né? Mas ou por idolatria, ou por amor ao dinheiro, ou por apego à religião, você cometeu faltas para com o Eterno, ou apegado a governo, depositando fé não no Eterno, mas nos governos desse mundo aqui, né? Dinheiro, governo e religião, isso tudo, você sim já foi escravo do Egito, e o Eterno te resgatou de lá. O caminho de Teshuvá é um resgate dessas três coisas. Você não ficar apegado à religião,
você não fica apegado ao dinheiro, você não fica, na verdade é preso, a palavra, melhor palavra, preso e escravo disso. Dinheiro, religião e governo. Você entende que o Eterno te supre, o Eterno é quem te traz a espiritualidade que você precisa através da Torá, em Yeshua e tudo mais. Você não fica encontrando a sua esperança no seu dinheiro, você não fica encontrando sua esperança nos governos da terra. Então, se você já passou por isso, você já foi escravo no Egito, o Eterno te libertou. Para colocar sua esperança nele, que é o Eterno teu Elohim, e por isso ele te ordena fazer essas coisas. Alken, e portanto, Anohi, Metzavecha, eu ordeno a você, Lassot, para fazer, Et Hadavar Hazé, esta palavra, essas coisas. Kit Kitsor, quando colheres, Kitserecha, a tua colheita, Pesadecha, no vosso campo, Vi Sharta Omer, e deixar passar um Omer, um feixe, Bassadé, no campo, Lotashuv likarto, não volte para pegá-lo. Lager layatom, para o estrangeiro, para o órfão, vi la almaná, e para a viúva, e rie, serão para eles, para essas três classes, que são as classes mais vulneráveis, menos familiares, né? Lager layatom, ve la almaná, e para a viúva, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva eles serão. Limaam e varechecha Adonai Elohecha, para que te abençoe o Eterno vosso Elohim. Behol maase yadecha, de todo o trabalho das vossas mãos. Então veja, o Eterno ainda te paga por isso, ele abençoa o trabalho das suas mãos. Kitarbot, quando balançares zeitecha, a vossa oliveira, quando sacudir a vossa oliveira, lotifaer aharecha, não volta para colher o resto. Lager layaton velarmanai, novamente, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, eles serão, ok? Kitivitsor karmecha, quando pegares a vinha da tua vinha, lo taolel, não pegará o resto, o restolho que ficar. Aharecha lager, depois disso. Então, depois que você fizer o processo de vindima, o que sobrar ali, o restante, você não volta para pegar depois. Novamente, para o estrangeiro, layatom, para o órfão, vila almaná, e para a viúva, rie, eles serão, ok? Vezaharta, que eved haita be'eretz mitzrayim, e se lembre de que se tornou escravo na terra do Egito. Alken anohi mitzavicha, então por isso eu ordeno lassot, eu ordeno para você fazer eterhadavar hazé, esta palavra, esta coisa. Estes mandamentos são ordenados por isso, como a gente já explicou. Que iheriv ben anashim, e se existir briga, contenda entre homens, venikshu el hamishpat, se aproximarão ao juízo, os fatum, e julgarão, vehitzidiku, justificado será et hatzadik, o justo, vehirishiu, e culpado será et harashá, o culpado. Vihayaim, e se houver bin hakot, um filho do golpe, um filho a ser ferido, alguém digno de sofrer punição, arashá, um culpado, vehiflu, e cair, hashofet, e fizer ele cair, o juiz, vehikahu, e golpeá-lo, lifanaiv, diante de sua face, kdei rishato, conforme a sua maldade, bimispar, será contado. Terá um certo número de golpes, um certo número de chibatadas. Arbaim yakenu, serão 40 açoites. Lo Yosif pen Yosif lihakoto al ele. Então, vai fazer com que não seja superior a esse número. Makarabá, não seja um açoite maior do que esse que já foi previsto. Venikila ahira li eineha. E não seja o sermão, então, humilhado diante dos seus olhos, se você exceder o número de açoites. É até 40 e pronto, conforme o nível de maldade que precisa ser corrigido. Lo tarsom shur bedisho. Não vai botar
travar a boca, né? Não vai atar a boca do boi quando ele estiver debulhando. É isso. Aqui a gente vem até Shaul Hashaliah fazendo uma drachá, até um remes, uma alegoria a respeito desse mandamento aqui, né? Porque se alguém trabalha, é digno que você ajude ele de alguma maneira. Veja, o que eles faziam à época, eles faziam de boa vontade, né? Mas eles precisavam de ajuda para poder sobreviver. Os apóstolos, os discípulos. Então aqui é o que é o que ele usou para fazer conexão com esse mandamento. Que yeshvu ahim, se irmãos se assentarem juntos, né? Yardô, o metahad, e morrer um deles, mehem, um deles morrer, o ven em lo, e não houver filho para ele, lo tihie eshet hamet, não será a mulher do morto, ha-u-tsa, saída, né? Le ishzar, não vai sair daquela casa e se casar com um homem estranho. E vamayavô, a Leia virá o cunhado sobre ela, ulikahar, e a tomará, lo para ele, leishá, ve ibma, e ela vai gerar um filho para ele. Aqui é a famosa lei do levirato, né? Em que havia o processo de que se um dos irmãos morresse e ele não tivesse filhos, faleceu, não tem filho. Em tese ele não tem herança em Israel. Na verdade, em tese não, era bem isso, ele não ia ter terra para ele, não ia ter herança para ele. Para que o nome dele não se perdesse, o irmão dele se deitaria com a esposa, tomaria ela por mulher, e aí geraria-se um filho, e este filho seria a descendência do que morreu, o primeiro filho. Vehaya Habikur Asher Telet, e o primogênito que ela gerar, Yakum al Shem Ahiv, se levantará pelo nome do irmão dele, Hamet, o morto. Vilo e Mahe Shmo me Israel, e não será cortado, esquecido, né, o seu nome de Israel. Ve'im lo hapotz ha'ish lakahat et ivimto, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, vi alta yavimto, e subirá a cunhada, né, a cunhada dele, Hachará, até os portões, El Hazikenim, aos anciãos, vi amará, e dirá, Me'en Yavmi, não se negou, né? Não quer, se recusa o meu cunhado, Lihakim, a levantar, a fazer subir, a levantar mesmo, Le Arriv, para o seu irmão, Shem Be Israel, um nome em Israel, Lo Avá Yabmi, ele não quer fazer como o cunhado deve fazer, tipo assim, é o que ele está querendo dizer aqui, não quer cumprir o seu dever de cunhado. Vikaru Lo, então os anciãos da cidade chamarão ele, Ziknei, o Ziknei da cidade, né, vão chamar ele, vamos ler de novo, Vikaru Lo Ziknei Iro, chamarão a ele os anciãos da cidade, Vidibaró, e falarão Elaiv para ele, vi amar lo, e se ele ficar de pé, como quem se recusando, e disser não o quê? Rafatzitili kartá, não quero tomá-la, não tenho desejo de tomá-la. Vinigsha ivmito, se aproximará a sua cunhada Elaiv dele, le einei hazikenim, pelos olhos dos anciãos, vi haltsa, e tirará e removerá na lo me al raglo, suas sandálias dos pés, vi yarka be fanaiv, e cuspirá em sua face, vi anta vi amra, e dirá assim, né, como se fosse respondendo a ele, dirá, Kaha yase la ish asher lo ivne et beit achiv,
Assim se fará ao homem que não edifica a casa do seu irmão. Venikra shemo beIsrael Beit Halutz Hanaal. E seu nome será chamado em Israel, a casa do descalçado. Curioso o costume, né? Mas é uma maneira pela qual se fazia um processo em que a pessoa se sentisse humilhada, no sentido de ela não permitiu que seu irmão pudesse ter a chance de ter um nome, uma herança e uma posteridade. Então isso aqui fazia com que a pessoa até também se recusasse a negar de fazer o processo da lei do levirato. Ki inatsu anashim yardav ish vi'ahiv vikarva eshet ha'echad. Se dois homens estiverem em uma briga, né, brigando um com o seu irmão, e a mulher de um deles se aproximar para livrar et ish meyad makehu, seu marido da mão que o está ferindo, ve shilcha yada, e ela enviar a mão dela, vi rezika be mivushiv e bemushav, e ela estender a mão, enviar a mão dela para forçar as vergonhas dele, ou seja, segurar, por exemplo, no órgão genital. Vi katsota et kafpa lotahos einecha. Cortarás a mão dela, não pouparás o teu olho. Que a gente vê com relação a como esse ensino é severo, né? Mas o ponto todo até num momento de briga, de discussão, e mesmo que para proteger um cônjuge, é necessário que se mantenha a dignidade e a moralidade. Então, existem limites que não devem ser ultrapassados. É isso que eu consigo enxergar daqui, tá? Lo ihieleha behiserra even va'aven gidolá ukitaná. Você não terá para você na sua bolsa pedra grande e pedra pequena, ok? Você precisa ter pedras do mesmo tamanho. Você não pode ter dois pesos, né? Aqui a ideia é que você, naquela época, para você fazer um peso de alguma coisa, para você pesar, você usava uma pedra para fazer de peso. E essa pedra, você podia fazer uma malandragem para uma pesar 800 gramas e uma pesar 1 quilo. E aí, quando você está fazendo alguma compra de alguém, você coloca de 1 quilo para mostrar que está dando 1 quilo. Ou vice-versa, dependendo do tipo de negócio que você tem. Você maquia o resultado da pesagem, da medida, para que você leve vantagem na negociação financeira. É isso aqui. Por exemplo, você está fazendo a venda de, sei lá, 1 quilo de carne. Está vendendo 1 quilo de carne. E aí você vai pesar para entregar para a pessoa, você bota a pedra de 800 gramas. Você está entregando 800 pelo valor de 1.000 para a pessoa. A pessoa está achando que está levando 1.000, mas na verdade está levando 800. Então você comeu aí 20%. É um tipo de furto, é um tipo de roubo. Então você não pode ter dois pesos e duas medidas nesse sentido, né? Vamos seguir aqui. Loihi eleha biveiterra, não terá na sua casa eifa ve eifa, gidolá ou kitaná. Você não pode ter uma eifa grande e uma eifa pequena na sua casa. No sentido, novamente, de você ter duas unidades de medida, agora de algo líquido. Não pode fazer isso, você vai prejudicar o seu próximo. Even shilema vatsedek ihie lar. Eifa shilema vatsedek ihie lar. Você terá pesos, ou seja, pedras para pesar, e eifas, que são para medir coisas líquidas, justas, tzedek, sejam justas. Limaan, para que yarihu yamiha al-hadamah, para que se estendam os seus dias sobre a terra. Asher Adonai Elohecha noten lecha, que o eterno vosso Elohim dá para você. Então é necessário que você tenha justiça no vender, ok? Talvez justiça no comprar também, para que os seus dias sejam prolongados. Kito avat Adonai Elohecha kol ose ele kol ose avel. Então,
porque é abominação para Adonai, o teu Elohim, todo aquele que pratica a iniquidade, a injustiça. Não é nem iniquidade, né? Aqui é injustiça. Avon seria a iniquidade. Uma abominação ao Eterno. Não se pode ser feito isso. Sahor et asher asaleha Amalek. Lembra-te do que te fez Amalek. Baderer beetsetirem memitzraim. No momento, no caminho em que estavam de saída do Egito. Asher karha, que te encontrou. Baderer, no caminho. Vai zanev birra kol ha-nereshalim, que te atacou com todos os fracos e feridos, a hareha, depois de você. Ve ata ayef vaigeá velo iare Elohim, quando estavas cansado e exausto e não temeu a Elohim. Vehayá berraniha, e será quando você receber consolo, e será quando estiver consolado, quando tiver te consolado, né, você, Adonai Elohecha, então quando o Eterno te der descanso, Mikolo Iverra, de todos os seus inimigos, Misaviv, que circundam você, Paeretz Asher Adonai Elohecha Noten Lecha, na terra que Adonai o Elohim, teu Elohim, dá para você, na Halá, por herança, Lirishta, para herdar, Timre et Zeher Amalek, você vai ter que apagar, cortar, na verdade, né? Se lembrar de destruir a memória de Amalek. Metahat Hashamai. Lotishkar. Vai cortar o nome, a memória de Amalek de debaixo da terra. Vai ser apagado, né? O nome de Amalek. A lembrança de Amalek de debaixo da terra. Não te esqueças. Bom, e assim nós chegamos ao fim da Parashá Ki Tetzé, e encerramos assim esse estudo maravilhoso. Eu espero ter podido agregar para você aplicações para o seu dia a dia. E se uma pessoa está aí apenas conseguiu aprender alguma coisa, eu estou muito feliz. Para mim, eu cumpri a minha missão. Me sinto muito honrado de poder estar aqui como professor desse canal maravilhoso e entregar o que eu sei. É bem pouco ainda, mas é um prazer poder compartilhar para que você possa aí caminhar ainda melhor com o Eterno, se é que ajudou para isso. Então, queridos, assim eu me despeço de vocês. Até uma próxima oportunidade, se o Eterno assim permitir. A gente fica aí então com uma semana renovada, né? Que nós temos uma boa semana, né? Shavua Tov para nós todos. E vamos encerrar com a Birkat Kohanim e vamos colocar uma música do More Heinson para a gente escutar e se despedir nesse chat maravilhoso. Shalom, shalom, Lehitraot, muito obrigado pela sua presença. Tchau, tchau, até mais. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Yes.
השלום. ברוך השם. Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Va'ed, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Va'ed. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא בישן אחד ישמו אחד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא בישן אחד ישמו אחד. אוי נא 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 והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא בישן אחד ישמו אחד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא בישן אחד ישמו אחד. אוי נא 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 nine